em 2 Crônicas, capítulo de número 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, perdão, 32. 2 Crônicas, capítulo de número 32. Há uma palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, e o Espírito do nosso Deus certamente falará conosco através da sua poderosa e bendita palavra. Amém? Importante que você aí, junto com a sua família, reunida sua esposa, seus filhos, você possa então abrir a palavra e compartilhar da palavra também com a sua família e estar acompanhando esse momento em nome de Jesus, ok? Então aí na sua casa, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se juntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Pai querido, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso Espírito Santo que fale ao nosso coração e que pela tua palavra nessa noite sejamos abençoados, edificados, transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se possível, gostaria de pedir a você que mantivesse a Bíblia aberta nesse texto, porque volta e meia nós estaremos dando uma olhadinha no capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, ok? 2 Crônicas 32. Esse texto, todo esse capítulo fala da tentativa do rei da Assíria, o rei Senaqueribe, de invadir Judá. E esse rei perverso, esse rei mau, esse rei cruel, ele afronta o povo de Deus, ele afronta e humilha o povo de Deus, afronta e humilha o rei de Israel e também afronta ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos aqui uma verdadeira guerra, não só do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Mas também o texto nos fornece lições preciosas de como o rei Ezequias, juntamente com o povo de Judá, eles tomaram uma posição diante do Senhor, diante de Deus, para vencer essa afronta do inimigo. Exatamente sobre isso que eu quero falar, como vencer a afronta do inimigo. Porque aquele rei estava constantemente afrontando o povo de Deus, afrontando o rei de Israel, o rei de Judá, e afrontando também o Deus Todo-Poderoso. E quais foram as atitudes que Ezequias, juntamente com o povo de Israel, tomaram, que possibilitaram eles vencerem aquela guerra, vencerem aquela batalha? Então a gente vai ver isso bem interessante aqui nesse texto. E o versículo 1 começa nos dizendo então, que depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, acampou-se contra ela,
acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Interessante que o texto diz que foi depois de toda a fidelidade que o rei Ezequias havia demonstrado para com o Senhor. E onde está o registro dessa fidelidade? Se você for ler, eu queria até que você, se possível, anotasse aí. Você anote aí, capítulo 29 de 2 Crônicas, capítulo 30 de 2 Crônicas e capítulo 31 de 2 Crônicas, para depois você ler. Porque nesses 3 capítulos narra toda a fidelidade do rei Ezequias para com o Senhor. E a fidelidade também de alguns do povo de Judá. Então, o texto diz que foi depois dessa fidelidade demonstrada ao Senhor, tanto de Judá, de alguns de Judá, como principalmente do rei Ezequias, rei de Judá. Então, isso significa que nem sempre, queridos, a gente ser fiel a Deus, estaremos isentos de guerras, estaremos isentos de passar por tempos de provações, estaremos isentos de passar por tempos de adversidade, porque o texto diz que essa invasão, essa tentativa de invasão do rei Senaqueribe lá em Judá, essa tentativa de vencer, de conquistar o reino de Judá, foi exatamente depois de um período de muita fidelidade, depois de um período em que o rei Ezequias demonstrou muita fidelidade ao Senhor. Então o que a gente vai entender? A nossa fidelidade a Deus não nos isenta de passar por tempos de provações. Mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós podemos ser provados, a nossa fé pode ser provada, a nossa fé pode ser testada, mas a prova na nossa fé, a Bíblia diz que a prova da nossa fé, ela produz perseverança. Então a provação, ela é produtiva, ela vai produzir algo, ela vai produzir perseverança, ela vai produzir uma confiança mais fortalecida no Senhor, uma fé mais forte. Então a fé precisa ser provada de tempos em tempos. Então a nossa fidelidade ao Senhor não significa que nós não enfrentaremos tempos de provações. Ezequias, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo tendo um tempo de fidelidade extrema ao Senhor, você pode ver isso claramente no capítulo 29, no capítulo 30 e no capítulo 31 de 2 Crônicas, a fidelidade daquele rei. Mesmo assim, Deus permitiu que um rei inimigo, que o rei Senaqueribe, rei da Síria, viesse contra Judá, tentasse invadir Judá, tentasse conquistar Judá e afrontasse o exército do Senhor, afrontasse o rei de Judá e afrontasse também o próprio Deus. Então Deus permitiu que o rei Ezequias e o povo de Judá, depois de um tempo de fidelidade, passasse por aquele teste de fé, por aquela prova da fé. Então a gente às vezes fica assim dizendo: meu Deus, por que isso tem acontecido comigo? Eu tenho procurado ser fiel e tal. A gente até fica tentando se auto-justificar, o que não é correto. Mas a gente tem que entender que mesmo aqueles que são fiéis a Deus passarão por tempos de provações, passarão por tempos de adversidades, passarão por tempos de tribulações. E o que vai determinar se a gente vai vencer, se a gente vai permanecer firme, de pé, depois que toda essa avalanche passar, é exatamente a nossa confiança em Deus. É exatamente se nós estaremos firmes na palavra de Deus, firmes na presença de Deus ou não. Como o rei Ezequias passou por aquele teste, mas depois de vencer tudo, permaneceu inabalável, porque a sua fé estava no Senhor, o Deus dos exércitos. Mas aqui, a partir do versículo de número 3, nós vemos algumas coisas que ele fez para vencer o rei Senaqueribe, o rei dos assírios, para vencer os seus exércitos inimigos. O que o rei Ezequias fez? Quais são as lições de fé que nós podemos aprender? A primeira coisa que ele fez foi que a Bíblia diz que ele tampou as fontes de água para o inimigo. Verso 3 e verso 4 diz isso. Eles tamparam as fontes de água para o inimigo. E o texto deixa bem claro, diz assim: por que viriam os reis da Síria e achariam água em abundância? Por que eles teriam suprimento de água? Nós vamos cortar toda a fonte de água para o inimigo. Nós não vamos deixar que o inimigo tenha fonte. Então isso traz uma lição para nós, uma lição espiritual. Nós estamos em uma guerra, nós estamos numa batalha, e nós temos que cortar toda a fonte do inimigo, todo o suprimento para o nosso adversário. Ele não pode encontrar em nós nenhum suprimento, nada que o alimente em nós, nada que o alimente em nós. Isso é muito interessante, porque quando a gente lê a Bíblia lá em Gênesis, a Bíblia diz que o nosso inimigo lá em Gênesis é chamado de serpente. Serpente. E Deus disse que essa serpente se alimentaria do pó da terra, daquilo que o homem produziria, ou seja, do pecado humano. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia diz lá no capítulo 20 que essa serpente é um dragão, a antiga serpente que é agora um dragão. Ou seja, com o passar dos séculos, essa serpente foi se alimentando
daquilo que o homem produzia na sua carnalidade, em sua desobediência a Deus, ele se transformou em um dragão. Então o que nós precisamos entender? Nós não podemos ter em nossas próprias vidas, se nós estamos em uma guerra, se nós estamos em uma batalha, suprimento para alimentar o nosso adversário. Não pode haver em nós fontes para o inimigo. Então o que o rei Ezequias fez? Ele cortou toda a fonte para o inimigo. Ele cortou logo as fontes. Ele disse: olha, não vai ter fonte de águas para o exército de Senaqueribe, não vai ter fonte de água para os exércitos da Síria, para o rei inimigo, para os reis inimigos nós vamos cortar, eles não vão encontrar em nós nenhum suprimento. Então é uma lição espiritual para nós também. O texto também diz que ele cobrou ânimo, verso de número 5. Verso 5 diz assim: e ele, falando do rei Ezequias, cobrou ânimo. E como foi que ele cobrou ânimo? Como foi que ele se animou? Ele se animou confiando nas promessas da palavra de Deus. A Bíblia nos fala, lá em Isaías 20, verso 6, que o próprio Isaías, o profeta Isaías, já havia dito para Ezequias que Deus livraria Judá e que Deus defenderia Jerusalém por amor do rei Davi. Por amor de Davi, Deus faria isso porque Deus havia prometido a Davi um remanescente fiel. Então ele relembra a palavra, ele relembra a promessa da palavra, e a Bíblia diz que ele cobra ânimo. E como foi que ele cobrou ânimo? Como foi que ele foi reanimado, renovado? Quando ele voltou o seu coração para as promessas da palavra de Deus, porque ele tinha uma circunstância terrível ao seu lado, um exército numeroso. Do ponto de vista humano, não havia possibilidade, não havia condições alguma do rei de Judá, com um exércitozinho pequeno, vencer Senaqueribe, o rei da Síria, com um exército extremamente mais numeroso. Mas ele não focou nas suas circunstâncias tão avassaladoras, ele focou nas promessas da palavra de Deus. E é exatamente isso que eu e você precisamos nesses dias. Nós precisamos colocar o nosso foco, nós precisamos colocar o nosso olhar totalmente nas promessas da palavra de Deus. E ao meditar nas promessas da palavra de Deus, nós recobramos ânimo. Ao meditar nas promessas da palavra de Deus, nós somos renovados, nós somos animados, o nosso ânimo é revigorado. E você vai ver em toda a Bíblia, em vários momentos, Deus animando o seu povo depois de períodos difíceis, depois de tempos adversos, depois de tempos de calamidade. Por exemplo, depois que Moisés morreu e que o povo de Israel estava em um período de luto, em que Josué havia perdido o seu líder e estava, portanto, desanimado, abatido, entristecido, Deus chega para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Então Deus chega naquele momento e diz para Josué: tenha força, tenha ânimo, tenha coragem. Em vários outros momentos Deus chega para seus servos que diante de uma grande guerra, diante de uma grande luta, de uma grande batalha, estão meio que desanimados, meio que entristecidos, e Deus chega com a palavra profética, animando os seus corações para renovar o seu ânimo. Com Ezequias, rei de Judá, não foi diferente, porque de um lado havia uma circunstância extremamente desafiadora para ele e para o povo de Judá: vencer o exército inimigo, vencer um exército muito numeroso. E agora como é que ele recobra ânimo? Como é que ele volta o seu ânimo? Quando ele coloca a sua confiança no Senhor, renovando-se por meio das promessas da palavra de Deus. A promessa da palavra de Deus para você, a promessa da palavra de Deus para a sua família. Sabe o que o Senhor diz na sua palavra para a sua família? Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É uma promessa de salvação para toda a sua família, é uma promessa de salvação para toda a sua casa. Ainda que você olhe e diga: pastor, mas as circunstâncias são extremamente contrárias. Se fortaleça, se renove, se anime, confiando na promessa da palavra, olhando para a promessa da palavra de Deus, crendo na promessa da palavra de Deus. Então existem muitas promessas da palavra para a sua vida. Volte-se para essas promessas, para aquilo que Deus lhe prometeu em sua palavra, e confie nelas, e deixe que essas promessas, por meio do Espírito Santo, renove você, renove o seu ânimo, renove a sua fé, renove de novo as suas forças. Então a Bíblia diz que ele cobrou ânimo. Glória a Deus. Nós também cobramos o nosso ânimo, colocando o nosso foco nas promessas da palavra de Deus. A Bíblia diz também que ele restaurou os muros e colocou torres sobre ele. Versículo 5 ainda: Ezequias restaurou os muros de Jerusalém, onde havia brechas, onde havia um dano.
Ezequias mandou que fosse reparada aquelas brechas. Por quê? Para que não houvesse nenhuma brecha de um inimigo entrar ali sorrateiramente, para que não houvesse nenhuma possibilidade do exército inimigo entrar em Judá por uma brechinha, por uma fresta, por um dano naquele muro. Então ele reparou as brechas. E não apenas isso, a Bíblia diz também que ele colocou torres sobre o muro. Os torres é para que os sentinelas estivessem ali, para que os atalaias estivessem ali em vigia, vigiando o tempo todo, apercebidos. E isso para nós é simbólico, porque as torres falam de oração. Torres é símbolo de oração. Nós também precisamos reparar as brechas. Significa que nós não podemos dar lugar ao nosso inimigo. A Bíblia nos fala em Efésios 4, 27. É um texto muito pequenininho, mas muito interessante e muito importante. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, nós temos que fechar todas as brechas, tampar as brechas, não dar a ele legalidade, não dar a ele acesso, permissão para entrar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, em nossa vida financeira ou em outras áreas da nossa vida, para trazer confusão no nosso arraial. Nós não podemos permitir que o nosso adversário entre. Nós temos que tampar as brechas, fechar as brechas. Como é que a gente faz isso? Em uma vida de dedicação a Deus, em uma vida de fidelidade ao Senhor, em uma vida de santidade ao nosso Deus. Isso é muito importante. Em uma guerra espiritual, nós precisamos nos santificar diante do nosso Deus. E o texto diz também que eles fizeram torres, que é símbolo para nós aqui de oração, de intercessão. Temos falado que a oração é extremamente importante no meio de toda a guerra espiritual. Nós precisamos aprender a orar com o Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza em oração, que nos leve por meio desse caminho da oração, da intercessão. Que o Espírito Santo nos desperte para orar. Que o Espírito Santo nos desperte a buscar a Deus, a buscar o Senhor, a meditar na sua palavra. Nós poderíamos fazer nesse tempo um período em que nós pudéssemos ler muito mais a palavra de Deus. Quem sabe até ler a Bíblia inteira. Já pensou que coisa maravilhosa? Nos encher da palavra e gastar tempo com oração, intercessão, levantando uma torre de oração ao nosso Deus, uma torre de vigia, de atalaias espirituais que estão, através da sua intercessão, da sua oração, guardando as suas famílias, guardando os seus lares, guardando a cidade. Nós precisamos que Deus levante intercessores, levante homens e mulheres de Deus que estejam na torre de vigia nesses últimos dias. Então a Bíblia diz que ele construiu torres sobre os muros, reparou os muros, tampou todas as brechas para que o inimigo não tivesse acesso, e também colocou torres sobre o muro. Torres fala de oração, de intercessão, torres de vigia, torres de atalaia, torres de sentinelas, porque são exatamente aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que buscam a Deus, que estão em constante vigilância, que estão apercebidos espiritualmente. Nós não podemos ficar distraídos nesse tempo, sob a pena de sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo. Nós não podemos ficar distraídos nesse tempo. Nós temos que estar na torre de vigia, meu irmão, minha irmã. Nós temos que estar na torre de vigia, em constante intercessão, em constante oração, buscando a face e a presença do nosso Deus. A Bíblia diz também que ele, o rei Ezequias, ele se equipou das armas de guerra, versículo 5. Armas em abundância e escudos em abundância. Claro que para nós isso fala de quê? Das armas espirituais, das armas da batalha espiritual, porque a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos em uma guerra espiritual e as nossas armas devem ser armas espirituais. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18, verso 20 mais ou menos. Anote aí para você não esquecer, para você meditar depois. Efésios 6, do verso 10 ao verso 20, fala das armas espirituais que Deus já nos disponibilizou para vencermos as guerras espirituais. A verdade, a justiça de Deus em Cristo Jesus, a fé, o evangelho da paz, a oração, o capacete da salvação. Tudo isso são armas espirituais para vencermos na guerra espiritual. A Bíblia nos fala
em 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4 e 5, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento ao senhorio de Cristo. Sabe o que significa? Que Deus já nos disponibilizou, já nos deu armas espirituais para vencermos as guerras espirituais. Então o rei Ezequias, uma outra coisa que ele fez foi que ele se equipou de armas de guerra. Ele sabia que estava numa guerra, ele sabia que Senaqueribe estava tentando invadir Judá, que havia um exército inimigo. Ele se arma, ele se prepara com armas de guerra. No nosso caso, as nossas armas de guerra são armas espirituais. As nossas armas de guerra são armas espirituais: a oração, a verdade da palavra, a justiça de Deus em Cristo Jesus, o evangelho da paz, a proteção da nossa mente com a convicção da nossa salvação. São armas espirituais que Deus já nos deu. Nós precisamos estar usando essas armas. Uma outra coisa que ele fez, queridos, a Bíblia diz no verso 7, isso é muito importante, que ele animou o seu povo. O rei Ezequias animou o seu povo, animou o povo dele, animou o povo de Judá. E por que ele animou o povo de Judá? Porque o inimigo Senaqueribe, ele fez de tudo para atemorizar o povo de Deus. Ele fez tudo que estava ao alcance dele, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, para humilhar o povo de Deus, para zombar do povo de Deus, para zombar do Deus de Israel, do Deus de Judá. Ele fez de tudo para humilhar aquele povo. A gente vai ver, por exemplo, aqui no versículo de número 17, 18, você pode ver comigo aqui, verso 17, 18, 2 Crônicas 17, 18, olha o que ele fez, olha o que diz a palavra. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomar a cidade. Você percebeu aí a intenção de Senaqueribe qual era? O texto diz que ele fez isso para atemorizar o povo de Deus, para perturbar o povo de Deus, para estressar o povo de Deus, para humilhar o povo de Deus, para plantar uma semente de medo no coração do povo de Deus, porque ele sabia que se o povo de Deus estivesse atemorizado, com medo, seria muito mais fácil para ele conquistar. E essa é a mesma estratégia do nosso inimigo: é provocar pânico, é provocar pavor, é provocar desespero, é colocar medo. E ele faz de tudo, de todos os meios. Você viu que o rei Senaqueribe escreveu várias cartas, mandou seus emissários até Judá e falava com o povo de cá de fora da cidade, o povo em cima do muro, e eles ali atemorizando, dizendo: olha, o Deus de vocês não vai conseguir livrar vocês das mãos do rei Senaqueribe, porque os deuses de outras nações não conseguiu. E ele comparou o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, com os deuses pagãos, com imagens de escultura. Uma verdadeira blasfêmia contra o Senhor. Uma verdadeira blasfêmia contra o Senhor. E ele fez isso para atemorizar. Essa é uma estratégia usada pelo inimigo. Observe que o gigante filisteu, o Golias, usou essa mesma estratégia. Durante 40 dias, aquele soldado inimigo, aquele filisteu, vinha até o exército de Israel e afrontava o exército do Deus vivo, e afrontava o Deus de Israel, e afrontava o povo de Deus, e dizia: não tem ninguém aí que pode lutar contra mim, um homem sequer. Eu vou destruir vocês. E colocava medo, e colocava pânico, estressava o povo. Até que se levanta Davi na unção do Senhor e derrubou, pelo poder do Espírito Santo, aquele gigante. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todo gigante que tem se levantado contra nós, contra você, contra a sua família e contra a igreja do Deus vivo, cairá por terra em nome de Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite, querido?
Todo gigante que tem se levantado contra o exército do Deus vivo, todo gigante que tem se levantado contra a igreja do Deus vivo, contra a sua família, contra a sua casa, vai cair por terra no nome de Jesus. Senaqueribe vai cair por terra. Senaqueribe vai cair por terra em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Então por que Ezequias foi usado por Deus para animar o povo? Porque aquele rei inimigo, o rei Senaqueribe, rei da Síria, foi usado pelo diabo para afrontar o povo de Deus, para humilhar o povo de Deus, para encarcerar o povo de Deus, para colocar medo no coração do povo de Deus. Mas Deus levantou o seu. Deus levantou o rei Ezequias, o rei de Judá, para animar o povo. Olha o que ele faz para animar o povo, versículo 7. Olha o que ele diz. Verso 7 e verso 8. Glória a Deus. Verso 7 e verso 8. Ele está falando agora com o povo de Judá, o rei Ezequias, e ele diz assim para o seu povo, ele diz: sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco. Quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse que está conosco? É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Quem é que está conosco? É o Criador dos céus e da terra. Quem é que está conosco? É aquele que criou cada estrela, cada galáxia, cada planeta que existe nesse multi-universo. Quem é que está conosco? É aquele que para ele as nações é como uma gota d'água em um balde. Ele diz: há um conosco que é maior do que o que está com ele. Lendo esse texto hoje pela manhã, ontem e hoje pela manhã, lendo esse versículo, especialmente esse versículo, lembrei daquele texto de João, onde João diz assim: maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E ele diz: olha, maior é aquele que está conosco, maior, há um que está conosco que é maior do que o que está com ele, com o rei Senaqueribe, o rei da Síria, o rei inimigo. Verso 8 ele diz assim: com ele, ou seja, com o rei Senaqueribe, com o rei inimigo, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia! Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Deus é aquele que guerreia as guerras do inimigo, as guerras da igreja contra o inimigo. Queridos, escute uma coisa: o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, quanto mais apanha, mais cresce. Aleluia! A palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus está edificada sobre a rocha que é Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí o texto diz que, ele diz, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E aí o texto diz assim: o povo, ou seja, o povo de Judá, cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha só, o povo ouviu a palavra do homem de Deus, a palavra do rei Ezequias, um homem que confiava no Senhor, um homem que confiava no Espírito Santo, um homem que confiava na palavra de Deus. E o que aconteceu? O povo comprou ânimo, o povo ficou animado. Quando o povo estava só ouvindo os relatórios de Senaqueribe, as ameaças de Senaqueribe, as afrontas de Senaqueribe, o povo ficou tudo desanimado. Mas quando o rei Ezequias falou ao povo pelo Senhor e ministrou ânimo àquele povo e disse: olha, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que o que está com ele. Ele diz: conosco está o braço, com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aí o texto diz o quê? Que o povo cobrou ânimo, ou seja, ficou animado com as palavras do rei Ezequias. Então, querido, escute uma coisa que eu vou te falar. Dependendo do que você ouve, você fica animado. Dependendo do que você ouve, você fica desanimado. A escolha é sua. A escolha é sua.
Dependendo do que você ouve, você fica desanimado, a sua fé enfraquece, você fica cheio de temor, você fica sem esperança. E dependendo do que você ouve também, você é renovado, você é ministrado, você é animado, você é fortalecido. Então, a pergunta é: quem é que você vai ouvir nesse tempo? O que é que você vai ouvir nesse tempo? Eu dou um bom motivo para você. Ouça a voz de Deus, ouça a palavra do Senhor, permita que o Senhor anime o teu coração, permita que o Senhor fortaleça o teu coração. Há lutas por todos os lados, é assim, a realidade de guerras é sim, a realidade é dura, é sim, mas conosco está o braço do Senhor, para guerrear por nós, para vencer por nós, para guerrear as nossas guerras. E é muito interessante, porque desse texto, a gente, continuando a leitura desse texto, a gente vai ver que foi exatamente isso que Deus fez. Deus guerreou pelo rei Ezequias e Deus guerreou pelo povo dele, pelo povo de Judá, porque eles colocaram a sua confiança no Senhor. Então a Bíblia diz que eles foram renovados, que eles foram animados. Eu digo para você uma coisa: permita o Espírito Santo animar o seu coração por meio da palavra de Deus. Se encha da palavra, se encha da palavra de Deus. Colossenses 3,16, a Bíblia diz que nós precisamos ter em nosso coração uma abundância da palavra de Cristo, uma abundância da palavra de Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, por causa dessa confiança que o rei Ezequias demonstrou para com o Senhor, em um momento tão ímpar, tão singular na sua vida, em um momento tão difícil, e por causa da confiança que o povo de Israel, de Judá, ao ouvir a palavra do Senhor através do rei Ezequias, manifestou no Senhor, por causa dessa confiança, a Bíblia diz que Deus guerreou por eles. Olha o que Deus fez: Deus enviou um anjo só, e aquele anjo, aquele único anjo, está onde isso, pastor? Versículo 21 e 22, vamos ver? Venceu o exército do inimigo. Segundo Crônicas 32, verso 21 e 22, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, Senaqueribe vai ficar envergonhado, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os seus inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus enviou um anjo. Eles nem tiveram que guerrear nessa guerra, eles nem tiveram que lutar, apenas colocar a confiança deles em Deus, e deixar Deus agir, e confiar no Senhor, e descansar o coração no Senhor, orar e buscar a Deus, confiar no Senhor, fizeram a parte que lhes cabia do ponto de vista de crer no Senhor, de buscar a presença de Deus, mas quem guerreou foi Deus. O texto, esse mesmo texto, esse texto paralelo, está também no livro de Crônicas, no livro de Isaías, no livro de Reis, no livro de Isaías. Sabe o que diz lá? 185 mil soldados assírios foram destruídos naquele dia por um anjo do Senhor. Um anjo. Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos do Senhor, Hebreus 1,14, os anjos do Senhor são ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! Então Deus está guerreando por mim e por você. Deus está guerreando pela sua igreja. Deus está guerreando pelo seu povo. E Ele ordenando, o Senhor ordenando, um anjo apenas destrói o exército dos inimigos que tem se levantado contra nós. Eu estou falando aqui de inimigos espirituais, queridos. Não estou falando de guerra física, ok? Não me entenda mal, não me interprete mal. Estou falando de uma guerra espiritual, de inimigos espirituais, porque a Bíblia deixa bem claro isso. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra seres de carne e sangue, ou seja, nós não temos lutas com pessoas, com seres humanos. A nossa guerra, a nossa luta é contra principados e potestades. Então não me interprete mal quando eu digo inimigo
eu estou me referindo ao inimigo espiritual das nossas almas, ok? Então, Deus é por nós. Deus é por nós. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor nos dará vitória nestas guerras que temos enfrentado, nessas lutas que temos enfrentado, que temos travado nesses últimos dias. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Depois daquele inimigo ser vencido, a Bíblia diz que ele recebeu uma grande recompensa da parte do Senhor, verso 23. Verso 23 diz assim: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, ou seja, depois dessa batalha, depois de vencer Senaqueribe, foi enaltecido à vista de todas as nações. Todas as guerras, depois de vencida, nos dá direito ao despojo. Todas as guerras, depois de vencidas, nos dá direito aos despojos. Eu quero profetizar que você vai vencer essa guerra que você está enfrentando, e você vai ter um grande despojo da parte do Senhor. Você recebe essa palavra e assume ela em fé no nome de Jesus. E é interessante, queridos, todas as recompensas de Deus na Bíblia são para vencedores. Nenhuma recompensa de Deus na Bíblia é para perdedor. Quem é perdedor? O perdedor é aquele que desiste, é aquele que retrocede, é aquele que volta atrás na sua caminhada de fé. Mas o vencedor é aquele que, apesar da dificuldade da luta, permanece firme até o fim, até a morte, até diante da morte. E aí a gente vai ler Apocalipse, a gente vai achando um negócio interessante, né? Porque todas as recompensas é destinada para aqueles que vencem. Nenhuma recompensa é destinada para os que desistem. Olha o que o texto diz. Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. Aí você vai para o versículo de número 11, diz a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Mais uma vez para o vencedor. Aí você vai para Apocalipse capítulo 1 verso 17, diz, capítulo 2 verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém o conhece, exceto aquele que o recebe. Olha só, para quem? Para o vencedor. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 2, verso 26, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para quem é a recompensa? É para o vencedor, para aquele que vence. Aí você vai para o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Para quem é essa recompensa? É para o vencedor. Aí você vai para o capítulo 3, versículo 12. Diz também: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Para quem é essa recompensa? Também para o vencedor. E por último, no versículo 21, Jesus também fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nenhuma recompensa aqui é dada para aquele que desiste, para aquele que retrocede, para aquele que abandona. A recompensa é para aquele que persevera até o fim. Esse é o vencedor, é aquele que persevera até o fim. Então, toda vez que você vence a guerra, lhe dá direito ao despojo. É para os vencedores, é para aquele que vence. E vencer aqui significa perseverar firme na fé. Vencer aqui significa perseverar apesar das adversidades, das lutas, dos obstáculos, dos ataques. Perseverar firme na nossa fé em Cristo Jesus. Então a recompensa, meu amado, minha amada irmã, é para os vencedores. Todos os vencedores serão recompensados. Se não nessa terra, com certeza na eternidade serão. Se não for aqui,
se você não receber todas as recompensas que você espera aqui nessa terra, pode ter certeza que na eternidade todos os vencedores serão recompensados e muito bem recompensados, porque ao vencer a guerra nós temos direito ao despojo. Aleluia! Então creia nisso. Senaqueribe, que tem se levantado contra a sua família, Senaqueribe, que tem se levantado contra a sua família, vai fugir envergonhado, porque o Senhor dos Exércitos mandará o seu anjo para vencer essa guerra por você. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor?